Olá pessoal, eu estou aqui gravando mais um vídeo com algumas orientações, agora com orientações relativas à rodada número 3 do jogo Avance. Aqui eu já estou no ambiente virtual, no caso aqui do coletivo Rebu, certo? Não vou mostrar mais o acesso ao jogo porque já foi mostrado no vídeo anterior, então a gente pode começar a partir daqui. Então, a partir de agora nós já temos resultados a serem avaliados, né? Resultados que mostram como foi o desempenho da empresa com base nas decisões tomadas na rodada anterior, certo? Então, antes de nós tomarmos as decisões referentes a esta rodada, é importante que nós façamos uma análise dos resultados, né, do desempenho da empresa no período. Aqui nós podemos identificar, nesse espaço onde está escrito rodada 03, que essa rodada agora se refere ao trimestre de decisões relativo ao período de abril, maio e junho, certo? E aqui já demonstra também a pontuação acumulada, que na verdade é a pontuação da primeira rodada, no caso, na verdade a segunda rodada, mas a primeira com pontuação. E aqui no caso do coletivo Rebu, a pontuação foi de 75,71, que é uma pontuação que eu considero mediana, não é nem baixa nem alta, é uma pontuação regular, certo? E aí, na análise aqui do desempenho, a gente vai entender o porquê dessa pontuação e como é que está a classificação da empresa com relação aos demais concorrentes dentro desse mercado virtual. Então, primeira coisa, a gente vai chegar aqui nesse ponto de informação, e nesse ponto de informação já vão ter algumas informações sobre o desempenho, né, sobre o resultado apurado. No primeiro ponto, nós temos o Avance Mail, ele já traz aqui uma mensagem sobre finanças. Então vamos ver qual é. Prezada diretoria, gerir o patrimônio é um desafio enorme ao comandar uma empresa, e a gestão do caixa é uma missão mais importante ainda. É necessário cuidado e uma atenção constante para manter a saúde financeira e a capacidade da empresa de honrar suas obrigações. Não se esqueça que dívidas com fornecedores e empréstimos de curto prazo têm vencimento no período seguinte à solicitação. Faça um uso planejado do financiamento com fornecedores e evite empréstimos de curto prazo, uma vez que, além de possuir juros mais altos, estes só são obtidos quando a empresa não é capaz de honrar suas obrigações no período, sendo concedido automaticamente pelo banco. Em casos onde sua empresa possua despesas muito altas, estude a possibilidade de obter empréstimos de longo prazo. Estes possuem juros menores e seu pagamento é parcelado em 4 trimestres. Isso mesmo. Então aqui a gente ressalta a questão do cuidado com o capital de giro, que na verdade é o caixa, né, a liquidez do empreendimento. Aqui o coletivo Rebu está com uma certa dificuldade, porque devido às decisões tomadas no período anterior, o caixa neste momento ele se encontra zerado. E principalmente pelo resultado que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que foi, na verdade, o que a empresa apurou foi um prejuízo. Então, realmente não teria como ter caixa agora. A não ser que já tivesse um montante de reserva, mas não tem. E o que acontece? O que o coletivo Rebu tem à disposição é uma linha de crédito de 300 mil para a tomada das decisões agora, nesse período, e que esses 300 mil já é um empréstimo de curto prazo, né, que não é o ideal de
ser utilizado, porque ele tem juros mais altos. Então, conforme a mensagem no Avance Mail, é importante que a empresa tente se reequilibrar, fazendo financiamento lá no banco, fazendo financiamento para manter um caixa, né, um caixa equilibrado no próximo trimestre, porque aí ele vai evitar estar utilizando essa linha de crédito que tem uns juros mais altos, né? Então vamos aqui, boletim da empresa. Aqui basicamente é o que nós temos, né, o que foi produzido, 28 mil, a taxa de conversão que ainda é a mesma. Aqui na verdade são as vendas, né? Então a empresa conseguiu vender 9.683 unidades, que é pouco, né? Considerando o que ela tinha à disposição para a venda, que era 28 mil. Desses 28 mil ela vendeu apenas 9.683. Mas vamos analisar o porquê disso. Boletim de inovação, enquanto não tem nada de novo, né? Vamos aqui para estoque de matéria-prima, MP. Então, para a produção atual, a empresa tem à disposição 35 mil unidades de matéria-prima. A princípio, seria com base na capacidade, com base na matéria-prima, a capacidade seria essa. Estoque de matéria, ou estoque de produto acabado. E aí foi justamente o que sobrou, o que não foi vendido no período passado, que foi 18.317. É importante ressaltar que esse estoque de produto acabado, ele possui um custo muito elevado. Então, realmente, o prejuízo não está só no fato de não ter vendido, mas no fato de não está apenas no fato de não ter conseguido receita, mas no fato de ter custos operacionais, administrativos, né, pelo estoque desse produto acabado. Aqui nas pesquisas, nós vamos ver agora o quão importante é a compra de pesquisas. E algumas pesquisas são fundamentais. Por exemplo, a questão do lucro e prejuízo que a empresa comprou, né? Mostra bem aqui como está a lucratividade, o desempenho com base nesse item. Aqui são as empresas que estão concorrendo nesse mercado. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atualmente nós temos 8 empresas concorrendo nesse mercado. A Coletivo Rebu vai ser esse aqui, CRB9. Então, se dermos uma olhada assim por alto, dá para perceber que o Coletivo Rebu não está entre os melhores, mas também não está entre os piores, está numa situação mediana, certo? Então, com relação ao lucro e prejuízo, o Coletivo Rebu teve um prejuízo de 69.044,64. É isso. Apenas 4, né, das 8, apenas 4 tiveram lucratividade. Essa CPC2 teve um lucro de 147 mil, foi um lucro muito alto. E aí a gente precisa entender o que foi que aconteceu. Essa HMS5 também teve um lucro muito alto, né? Quer dizer que venderam praticamente tudo, ou venderam bastante. E é meio estranho agora no começo, porque o mercado ele é muito igual. As empresas estão no patamar muito parecido. Às vezes a diferença mais básica
é a capacidade de produção e os investimentos em marketing. É o que estão fazendo a diferença entre as empresas no momento. Possa ser que o Coletivo Reboot tenha que investir um pouco mais em marketing e tentar, se tiver orçamento, né, ampliar um pouco a capacidade produtiva. Mas, a princípio, vender o que tem, pelo menos isso, né? Vender o que tem produzido. Então, com relação a preço, outra pesquisa interessante, e aí mostra que o preço do produto colocado pelo Coletivo Rebu, ele está bem dentro do mercado, está bem na faixa, né? Ó, aqui nós temos 27, passando o mouse sobre as barras aqui de resultado, nós podemos ver o preço praticado pelas empresas concorrentes. A CPT6 ela praticamente está fora do jogo porque colocou um preço totalmente fora do padrão e aí deve ter, com certeza não deve ter vendido nada. Assim como essa aqui, a FLX10, também deve já estar fora. Mas vemos que as três primeiras e o Coletivo Rebu estão no preço muito próximo, né? De 27, 26, alguma coisa. Isso aqui é o preço com desconto, então é o preço real de venda. Então, nesse quesito, o Coletivo Rebu está bem. Market share, quantidade e receita. Geralmente estão no mesmo nível, se considerarmos que os preços estão alinhados. A market share de receita e de quantidade já vai estar no mesmo nível. Então aqui a gente vê que realmente pela quantidade de vendas que essas três primeiras aqui tiveram, elas estão dominando o mercado, né? Estão com a maior fatia do mercado aqui com elas. O Coletivo Rebu chegou ali e conseguiu atingir uma quantidade pequena, mas ainda está muito aquém, né, do resultado dessas três aqui. Mas a princípio o importante é melhorar o seu desempenho individual. Atingir os que estão na frente é uma consequência futura. Qualidade. Um ponto muito bom aqui do Rebu é que a qualidade, né, junto com esse CL7, está sendo percebida de forma muito positiva pelo mercado. Então a gente vê uma estratégia bem clara aqui, onde as três primeiras estão também com nível razoável, né, de qualidade, e que na verdade elas estão ganhando na quantidade. Ao contrário do Coletivo Rebu, que aqui percebemos que está em primeiro lugar com relação à qualidade. Implica dizer que o Coletivo Rebu pode utilizar uma estratégia de investir mais em qualidade. E aí o que acontece? Ele pode pensar em aumentar um pouco o preço, né? Porque vai tentar vender mais, porque o market share foi baixo nesse resultado. Então precisa vender mais. E pode vender mais colocando um preço um pouco maior do que os seus concorrentes aqui que estão nas primeiras colocações. Certo? Porque aí já tem uma qualidade perceptível para o mercado. Então deve ser aceito. Se não for 100%, mas que seja uma quantidade bem maior do que foi vendido agora. Então é isso. Essas são as pesquisas que foram compradas pelo Rebu. Aqui nos relatórios financeiros, e aí entra um ponto positivo de estar participando desse jogo, é conhecer um pouco mais desses demonstrativos contábeis, né, e financeiros. E qualquer empresa, seja na área da cultura, seja na área tecnológica, ela tem que ter uma noção, né, de como enxergar os balanços financeiros. Aqui o balanço, né, que tem o ativo e o passivo,
Basicamente ele mostra aqui o valor de estoque, né, nas contas a receber, que foram justamente o que foi vendido a prazo. Então esse valor a prazo está aqui a ser recebido nesse semestre agora, nesse semestre de decisões. O valor de matéria-prima estocada, o valor de estoque de produtos acabados. Vejam só como é alto, né? 317 mil só de produto acabado. Deixa eu tentar descer aqui. Calma. Ativo não circulante, mobilizado. Ele vai ter aqui custo, valor que tem mensalmente, com a unidade de produção, 232.031. Então, para fazer aquele cálculo da quanto investir em manutenção, quanto investir em automação, você tem que se basear nesse valor. Manutenção, aquela questão de 5%, mais ou menos, esse valor, e automação, mais ou menos a metade disso, 2,5% da capacidade instalada, que é isso aqui. Depreciação acumulada, por isso que é importante investir em automação e manutenção, porque aqui nós já tivemos quase 3 mil reais que foram depreciados, né, de equipamento. Equipamento é o que nós temos hoje, é isso, 82 mil. E sobre isso também tem uma depreciação. Então a depreciação acumulada aqui, ó, nós temos 2.900, 3.800, né? Então já dá mais de 5 mil reais, pode dizer, só de depreciação. Então é importante investir um mínimo, né, que cubra esses custos para que a capacidade produtiva continue a 100% e que ela seja mais eficiente. Total do ativo 922.924. Passivo, nós temos as contas a pagar, que foi aquela compra que nós fizemos da matéria-prima a prazo. Então, daquele montante, aquele percentual que nós colocamos para pagar depois, ele está aqui, né, descrito como esse valor de 95.830, ok? Os empréstimos a curto prazo, que isso aqui é o que está realmente preocupando, deve preocupar o Rebu, que é justamente essa linha de crédito que fica aqui em cima, 300 mil, que foi disponibilizado no período passado e foi muito utilizado pelo coletivo Rebu. Então, quanto mais nós utilizamos essa linha de crédito, mais esse valor aqui vai aumentar, né, os empréstimos a curto prazo, que está agora no patamar de 159 mil. Então é quase 160 mil só de empréstimos de curto prazo. E ele tem um juro relativamente alto, né? Aqui nós temos o empréstimo de longo prazo, foi o financiamento feito no banco, mas aí ele se torna mais tranquilo porque ele é pago em 4 trimestres. Então fica um compromisso mais suave para a empresa. Patrimônio líquido, capital 650 mil, lucros acumulados, na verdade está negativo porque foi prejuízo, e o total passivo e o patrimônio líquido, né, está nesse montante de 922.924. Temos aqui a DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Então ele vai mostrar aqui o resultado financeiro desse período de decisões, primeiro, com relação à primeira decisão. A receita, aqui foi o valor apurado com a receita, 291,
168. Os custos com os produtos vendidos foi muito alto. E por que foi muito alto? Porque o coletivo ficou com uma capacidade de produção ociosa. Então, foi instalado uma certa capacidade, só que não tinha recurso suficiente para produzir 100% daquela capacidade. Então, por isso é que se recomenda mais fortemente a questão de um financiamento no banco, nesse período, que tente equilibrar um pouco mais isso aí. Margem bruta, que nós temos aqui a receita financeira, que são o restinho do saldo do capital do período passado, que foi aplicado e rendeu isso aqui. A receita líquida, que é com descontos, ficaria 127.738. Então, do que foi faturamento, né? 291.168, e a receita líquida foi de 127.738. Então, vejam só como já está com um desconto muito alto, né, de 291 passar para 127.000. Então, assim, tentar reequilibrar isso no financiamento, tentar reequilibrar assim, né, e vender. Né? Não tem segredo, tem que vender. Vamos aqui nas despesas, né, do período. Houve despesa de estocagem, transporte, 10.000. Administrativos gerais, que foram os pessoal administrativo contratado. Daquele pessoal está aí um custo mensal de 24.910. Para descer aqui, meio difícil de rolar. Mão de obra, que são os operários, 102.470. Manutenção, foi o investimento que o coletivo escolheu fazer, 9.500, está no nível bom. Né? Treinamento, 11.000. Depreciação, foi a análise que a gente fez lá no balanço da depreciação de equipamentos e da capacidade geral, dá justamente esse valor, 6.778. Instalação, 748. Compra de informação, não chegou a R$1.000. Promoção, aqui investimento feito na campanha de marketing, chegou a 30.000. E aí nós vamos ter uma decisão diferente agora nesse período. Isso aqui deve aumentar um pouco. Despesas diversas, total das despesas 196.783. Como nós tivemos lá um capital, uma receita líquida de 127.000 e uma despesa de 196, tivemos um prejuízo de 69,45. Considerando essa que foi prejuízo, não tem nada de lucro, né? Não tem como ser feita a distribuição de resultados, ponto a ponto. Mas, infelizmente, o começo foi assim e às vezes se começa com um certo prejuízo. Nesse caso não foi tanto ainda. A gente espera que diminua ou passe a ser lucro a partir de agora. É isso. Fluxo de caixa, simplesmente o que entrou, o que saiu. Receita com venda, receita financeira, certo? Tá tudo aí. Então, o que entrou com empréstimos foi 259.885. Mas aí o pessoal pode pensar, mas eu não peguei tanto empréstimo no banco. Mas aqui entra a questão do empréstimo de curto prazo, que é a linha de crédito que aparece aqui em cima. Mas aqui 300.000. Então ele se junta àquele empréstimo com o banco, feito no banco.
certo? Esse aqui é o montante total que foi feito de empréstimo. Então está na hora de começar a reduzir esse valor aí. Então a variação do caixa foi negativa, né? Aqui do lado nós temos um gráfico que mostra como teve uma queda, né, do caixa. O caixa que estava inicialmente com 87 mil, agora está com nada, né, zerou. Certo? O DRE também tem um gráficozinho aqui, ó, lucro, que no começo foi zero, né, e aqui passou para... Esse primeiro aqui ele não conta, porque não estava sendo produzido nada, somente os gastos com instalação. Mesmo assim, o gasto agora com a produção já foi maior, foi prejuízo de 69. E é isso. Então, esses relatórios financeiros eles dão uma ideia de como foi o resultado e o que é que está afetando aí o desempenho da empresa. Então é isso, o ponto de formação ele traz muita informação. Para complementar essa análise, nós temos ainda a inteligência competitiva, aqui na lâmpada azul. Nós temos aqui, ó, o primeiro item, que é a avaliação de resultados. Então, tendo visto aquele ponto de informação, aqui fica mais claro para a gente entender o resultado por itens, né, por critérios de avaliação. Aqui ele coloca alguns itens, né, como market share, receita, quantidade, distribuição de resultados, lucro, prejuízo acumulado, gerência de vendas, gerência de marketing, gerência de capacidade. Então tudo isso é avaliado dentro dos resultados de cada empresa. Vamos ver aqui, em relação à pontuação geral das empresas, nós temos aqui esse gráfico, e aí vocês podem olhar aqui a pontuação do coletivo 9, né? E aí ele mostra aqui o que é que está próximo do centro e o que é que foge um pouco, né, e necessita ser visto com maior cuidado. Gerência de vendas. Então, ó, gerência de vendas está fugindo um pouco aqui e ele está tendo um resultado melhor, né, do que o restante dos outros itens. Caso vocês queiram ver uma análise do próprio sistema, basta clicar aqui em cada item que ele vai fazer mostrar um pequeno relatório das condições que a sua empresa ficou nesse período com relação a determinado critério. Em relação ao market share, ele já disse que não apresentou bons resultados, já tinha percebido. E tivemos pelo menos 4 outras empresas que venderam bem mais do que o Rebol. Aqui vai ser a mesma coisa, que é o mesmo critério, só muda o foco, né, que passa a ser quantidade. Distribuição de lucros realmente não tem sentido lucro. Agora ele diz aqui que a distribuição dos lucros da empresa é a pior do mercado. Isso não é verdade. A gente viu lá no ponto de informação que está ali mediano. O prejuízo tudo bem, mas tem pelo menos outras 3 ou 4 empresas que tiveram um prejuízo maior do que o coletivo Rebol. Então é isso. Caso vocês queiram analisar algum item aqui, né, gerência da capacidade, aqui ele diz uma coisa interessante, representa um alto valor de gasto com o pessoal em comparação aos resultados de produção. Isso quer dizer o quê? Que o que está sendo utilizado, que tem à disposição de produção, de capacidade, está ficando ocioso. Ficou ocioso nessa primeira decisão. E a gente sabe que ficou. Foi produzido menos que a capacidade. Isso quer dizer que vai ter operário
contratados sem produzir, equipamentos sem funcionar, e tudo isso é um custo para se manter e sem devida contrapartida nas vendas. Então nós tivemos aí a princípio dois problemas que derrubaram o lucro do recurso. Okay. Esses custos com a capacidade ociosa e não conseguir vender tanto, né? Não conseguir vender os produtos na primeira rodada, que eu acredito que tenha sido alguma questão relativa ao marketing e poderia ter sido um pouco maior. Então, aqui nós temos, continuando aqui, nessa segunda aba, nós temos a pontuação geral das empresas. Só que aí ela apresenta a pontuação geral com base naqueles critérios que nós apresentamos na aba anterior. Por exemplo, eu quero ver a pontuação e dos meus concorrentes sobre o market share. Aqui, ó. Interessante que a primeira aqui que havia vendido bastante, ela não atingiu tantos pontos em market share. Aqui acabou atingindo a CPT6. Então, na verdade, vocês devem tomar cuidado com o seguinte: mesmo vendendo muito, conseguindo uma grande fatia do mercado, a empresa pode sofrer com outros problemas que tragam um certo desequilíbrio para ela. Não quer dizer que ela vendendo muito, atingindo grande parte do mercado, ela seja a melhor. Possa ser que ela tenha dificuldades operacionais internas, custos altos, que é uma tendência de quem vende muito, é ter custos altos. Porque você vende muito, mas acaba deixando o estoque muito alto também, você vai ter um prejuízo considerável. E às vezes pode ser difícil recuperar. Então podem escolher aqui qualquer critério em relação à descrição do resultado. O Red Bull praticamente não pontuou aqui, pontuação muito baixa. Foi mais pela questão do prejuízo, que não ter sido tão alto. E aí, a avaliação dos resultados aqui vocês podem ver os critérios, caso queiram entender um pouco mais como é feita essa pontuação, podem vir aqui. Então é isso, a avaliação sobre o resultado, sobre o desempenho foi essa. E agora a gente já pode começar a tomar algumas decisões, na cabeça, e efetivamente a primeira decisão geralmente é essa mesmo, sobre a produção, porque é a que impacta mais no orçamento. Então deve tomar cuidado com isso. Para se pensar nesse primeiro item, que seria aumentar a capacidade produtiva, é importante que o coletivo Red Bull venha primeiro aqui na ordem de produção para definir o nível de produção para esse período. Então vamos lá. Tivemos aí um prejuízo, deixamos de vender 18.000 unidades. Então temos aí esse estoque, 18.317. E aí se pensa o seguinte: vamos produzir a capacidade máxima, ou seja, 35.000 unidades, que vai ser adicionada com o que tem em estoque de produtos acabados. Fazendo isso, teríamos aí uma quantidade de itens acabados para venda de 53.000 itens. Aí uma decisão que deve ser avaliada pela empresa. Entretanto, é bom ver que nessa primeira rodada ninguém vendeu mais do que 40.000.
A gente pode até voltar aqui para ver aqui o nível de vendas, né? Aqui na pesquisa, com relação ao market share, quantidade. Então, ó, a primeira colocada vendeu 34 mil na primeira rodada. Tudo bem que agora o coletivo Rebu precisa vender muito para recuperar todo esse prejuízo aí. Entretanto, percebe-se que esse valor total, esse valor máximo aqui, ele é inviável para essa venda. O mercado não absorveria tudo isso. Já tivemos um problema de ter vendido pouco, né, apenas 8 mil, se não me engano, 8 mil alguma coisa de itens, e aí seria um risco muito grande de colocar a capacidade máxima. Poderia se pensar em colocar à disposição do mercado o mesmo nível que o primeiro colocado conseguiu vender, na faixa de 34 e 35 mil. Então, deixa eu só retornar aqui para o que estava. E aí, com tudo isso aqui, verificar o que ainda tem disponível desse tratamento para essa decisão aqui, que é muito importante.
rodada e as de promoções. E aí eu já faço aqui a seguinte orientação para você. Qual seria o nível ideal de promoção, de marketing, que você procurar esse período? No sistema básico, pode fazer o seguinte: eu pensei em vender 35.000 unidades, com preço de 27, que na verdade seria o preço atual. A princípio, o faturamento seria esse, 945.000. Vezes 27. Isso por alto. Desse orçamento, desse faturamento bruto, eu pegaria pelo menos 5, de 5 a 10% para investir em marketing. Colocando aqui 5%, vai ter aí um nível de investimento de 47.000 somente em marketing. Mas vejam só, como a gente precisa vender bastante, então esse investimento pode subir um pouco mais. E aí fica a critério de vocês definir esse nível. Mas pelo menos a gente poderia arredondar aí para 50.000 em investimentos em marketing. Né? Mas aí se ao final da tomada de todas as decisões vocês perceberem que não há orçamento, a linha de crédito não for suficiente, então corre lá na produção e como pode não haver outra alternativa, vocês reduzem um pouco a produção para esse trimestre. Certo? Então é um jogo de ajuste, vai ser um jogo de ajuste por parte de vocês, dependendo aí do orçamento disponível, da capacidade produtiva e principalmente dos custos para esse período agora. Aqui com relação à parte de RH, a gente percebe que não há decisões a serem tomadas de grande relevância. Os administrativos não há nenhum cargo novo, os operários. E aí pode-se pensar o seguinte: os operários eles estão aqui além, essa quantidade de 11 está além do que é necessário para produzir. Principalmente agora que, inclusive aqui aumentou, né, a capacidade, que antes era de 3.400, se eu não me engano, aumentou um pouco aqui a capacidade produtiva por funcionário, agora está 3.540. Isso é fruto de quê? É fruto de treinamento, é fruto de investimento em automação e manutenção. Então, quanto mais a gente investe nesses itens, esse indicador aqui vai melhorar. Né? E aí, pode-se pensar em deixar neste período, aliás, isso aqui seria para o próximo período, então é bom ter cuidado. Né? Pode-se deixar os 11, mas aí é importante se pensar o seguinte: se no próximo período eu vou tentar vender mais, então pode-se manter realmente isso aqui. Né? Lembrando aqui de manter o reajuste salarial, né? Que também influencia nessa capacidade produtiva do operário. Né? Então, é importante manter esse reajuste e seguindo aquela dica que eu dei, que pelo menos
inovação, não há nenhum novo cargo. Na verdade, nós temos aqui apenas um pesquisador. Por enquanto, como a qualidade está bem no nível muito bom, a gente pode deixar como está. Aqui poderia ser o caso de, se for contratar mais alguém, contratar um bolsista para auxiliar esse pesquisador. Porque aí o bolsista ele não tem um custo tão alto. E aqui os bolsistas ele não tem um custo tão alto dentro das contratações. E ele poderia contribuir, incrementar um pouco mais essa questão da pesquisa, do desenvolvimento do produto que já é fabricado, como de novos produtos. Então, pode ser que vocês contratem no próximo período já um bolsista. Treinamento, aqui é uma decisão básica, né? Escolher aqui o nível de treinamento, que é básico, intermediário, mais incremental, né? Mais complexo. E aí cada um tem um custo diferente, a gente já viu isso. E é isso. Voltando aqui para a decisão de promoção. Decisão de promoção, aqui vocês já viram aquela dica que eu dei, né? Nível de investimento. Com relação ao preço, como eu havia dito antes, como o preço ele está visto, está com uma qualidade interessante no mercado, nível de qualidade, e vocês precisam faturar, vocês possam ser que vocês podem aumentar um pouco o valor desses produtos. De uma forma que, com desconto aqui, ele saia de R$ 27,90 e possa passar para um valor um pouco mais alto. Tá? Pouca coisa, porque a princípio a acessibilidade desse mercado ela é alta para mudança de preço. Então aí vocês podem aumentar um pouquinho, né, umas 2 unidades, 3 unidades monetárias. Certo? E para compensar esse aumento, aqui vocês podem aumentar um pouco também o prazo, né, as vendas a prazo. Aqui embaixo, desculpa. As vendas a prazo. Por quê? Porque a vendas a prazo é uma forma de estimular a compra. Então, se por um lado você aumenta o preço, por outro você pode dar um prazo maior para aquisição. Ou você pode aumentar o preço e aumentar o desconto. Mas de uma forma que o preço real de venda você tem aí um acréscimo de 2 unidades monetárias, 3 unidades monetárias. Certo? Então analisem bem isso aí. Lojas e pedidos ainda não há nada que decidir sobre isso. E aqui com relação à inovação, né, estratégias para recursos de inovação, na verdade vocês vão fazer aquilo que foi feito, comprar recursos para subsidiar o trabalho dos pesquisadores. E aí avaliar. Aqui nós temos 4 tipos de itens, né? Pesquisa, evento, capacitação, sistema. Sistema aqui, na verdade, se refere a software. Então vejam o que é mais adequado para ajudar os pesquisadores nos seus trabalhos. Lembrando daquela dica, vocês podem escolher um ou dois, certo? Pelo menos um de cada item, mas sempre baseado na contrapartida de cada item. Por exemplo, esse recurso aqui, quanto ele colabora comigo para o processo, que é um critério que eu acho importante ser considerado. Já esse outro, prospectivo linha,
Então, ó, vejam só que ele não contribui com muita coisa, somente com o processo e com o tempo. Mas, se eu achar importante, verificando aqui o preço, o descritivo dele, eu posso contratar. Então, aí vai da estratégia de cada empresa. Tá? Cada empresa define a estratégia para a utilização desses recursos aqui. Ok? Alocação de recursos justamente, por exemplo, nós temos hoje apenas um pesquisador contratado. Então, ele vai buscar desenvolver determinados critérios do produto. E aí, o que é que ele vai desenvolver mais, o que é que ele vai procurar desenvolver menos? Aí vai depender de vocês. O que vocês acharem mais importante, vocês vão colocar aqui como percentual. Por exemplo, de 100%, eu posso considerar que o produto deva ter uma notoriedade, uma atenção maior do que os outros. Então, eu coloco aqui 30%, por exemplo. Então, eu quero que ele aloque os recursos que ele utiliza, ele use 30% somente para desenvolvimento de produto. Aí que eu venho para a próxima aba. Eu tenho aqui processo. Quanto relacionado a processo, eu quero que ele invista em ciclismo. Aqui ó, já aparece skate. Por quê? Skate ainda não é um produto pronto, mas ele está sendo desenvolvido para o próximo trimestre, aliás, para algum trimestre futuro. Então, a pesquisa, o desenvolvimento dele, desse produto, já começa agora. Então, com relação ao processo, eu acho o processo importante? Sim, eu acho. Então, eu posso colocar aqui mais 20%, certo? Então, aí vem para cá, conforto, não, conforto eu não acho tanto, então eu posso colocar um percentual menor, segurança, estética. Então, para cada item, para cada critério, né, do produto, a gente dá um percentual diferente com base no que a gente entende que seja mais importante para o desenvolvimento do produto. Aí vai de cada empresa. Com relação ao fomento, a ideia é que surjam editais onde possamos conseguir angariar recursos para a empresa, na verdade, para o desenvolvimento de produtos, que até o momento não está disponível. Certo? Daí é um ponto muito importante que vai ser interessante tratar dele futuramente. Resultados. Aqui, assim, não tenho o que decidir aqui, porque o resultado de lucros é quando há lucros. Isso é um critério importante na pontuação do jogo. Só que, como no caso do Rebu não houve lucros, então não há o que distribuir. Mas, geralmente, quando há um lucro, né, relativamente bom, de 10 mil, 20 mil, então é importante aqui colocar um percentual de retorno para os sócios. Né? Isso conta como ponto, porque é importante, justifica o investimento dos sócios na empresa. E é isso. Somente para a gente finalizar, lembrando aqui tá, de utilizar um pouco do recurso para comprar algumas pesquisas, certo? Que eu havia até esquecido de mostrar no vídeo anterior. Então, ó, lucro, distribuição de lucro, preço, market share, mix promocional. Então são algumas qualidades, são algumas das pesquisas fundamentais para que a gente possa comprar. Se quiserem e puderem comprar mais, fiquem à vontade. E para finalizar, a gente vem aqui no financiamento com o banco. Vamos ver aqui o valor disponível para contratação é de 300 mil. Então vejam bem, como o Rebu teve um prejuízo
está tendo custos elevados pela capacidade ociosa, e precisa investir mais, garantir as vendas, investindo mais em marketing, enfim. E tem a questão das vendas a prazo, vai ter que daqui o próximo trimestre já ter que ampliar um pouco a capacidade produtiva. Com tudo isso, eu acho que não tem como evitar que o Reboot utilize os 300 mil disponíveis, certo? Porque ele precisa garantir no caixa uma liquidez a partir do próximo trimestre. Mesmo que essa liquidez não seja suficiente para cobrir as despesas do período, mas é importante já tentar garantir uma liquidez. É melhor do que continuar utilizando essa linha de crédito, que tem um custo bem mais alto do que o financiamento que a gente está olhando aqui, e aí vai gerar um endividamento cada vez maior e vai se tornar uma bola de neve. Então, sugiro aqui que realmente utilizem todo o recurso, todo o financiamento, contratem todo o financiamento disponível, pelo menos nessa rodada. E dentro das possibilidades, tentem investir o máximo possível em marketing. E se for necessário, reduzam a produção do período. Aquela lá que eu tinha sugerido, 16 mil, que possa diminuir um pouco, se for o caso. É importante garantir a venda de uma quantidade menor do que produzir muito e não conseguir vender. Então, o investimento em marketing é fundamental nesse momento. É isso. Saindo aqui do banco. Acredito que não tenha mais nada. Eu vou postar um vídeo lá no grupo do Facebook e vocês fiquem à vontade para lá no próprio espaço do grupo colocar alguma sugestão ou pedido de alguma orientação ou tirar alguma dúvida, certo? Então é isso. Boa sorte aí nessa próxima decisão.